Então o Hugo tá errado nessa. Não é questão de estar errado ou não, porque é o seguinte, olha. Eu demitiria. Que isso? Eu assim, porque não foi só. E você demitiria o Lacerda? O quê? Não, eu daria oportunidade. Pra mim tá normal, vai reagir. Tanto que o senhor tá pedindo a demissão do técnico do Vila, Joãozão. Então o senhor comentou ontem comigo que o senhor tá pedindo a cabeça. Significa o seguinte, que o senhor tem que concordar com mão na mesa. Debate quente na Rádio Bandeirantes Goiânia. Rafael Lacerda fica ou não no comando técnico do Vila Nova? Você aí do outro lado, opine aqui embaixo no chat, fique à vontade. Enquanto isso, vamos reagindo aqui aos comentários. Se você fosse Hugo Jorge Bravo, o que você tomaria? É mesmo? Então o Hugo tá errado nessa. Não é questão de estar errado ou não, porque é o seguinte, olha, esse é um tipo da decisão que você não pode adiar. O clima fica quase que insustentável, nós já vimos isso aí quantas vezes já no futebol. Aí vai bastar um resultado jogar mal e um resultado ruim para todo esse clima estar cercado lá. A cultura do futebol é essa. E quando você tem uma insatisfação tão grande como essa que estão tendo agora os torcedores do Vila, você manter um treinador assim, eu penso que é perda de tempo. O torcedor manda. Não é questão que o torcedor manda, mas ele coloca uma pressão tão grande que é difícil você administrar. É muito difícil você administrar. Há 10 dias atrás o Hugo falou assim, ó, está tudo dentro daquilo que traçamos. O Lacerda ganhou um título. Então não tem que questionar. Então pronto. Então você vai lembrar que na segunda rodada, na segunda rodada nós chegamos com essa situação. Aí o João, vocês querem mandar o cara embora? Não, mas a segunda rodada. Não sei o quê. Nós estamos falando. Mas eu tô olhando lá na frente. Eu tô olhando que não tem como tirar desses jogadores. Nós estamos falando de segunda rodada, agora já é a 11ª. Não. Vai esperar até quando? Não espera então, acontecer. Olha, esperou acontecer. Mas o que deu? Mesmo, eu não mandaria ele embora. Eu demitiria. Que isso? Eu assim, porque não foi só a questão da derrota, Nilton. Mas por que da demissão? Foi a falta da produtividade, foi a falta de criação. Eu acho que nesse momento que ele falou que não é ele, porque ele pede para os jogadores fazer uma coisa, os jogadores não fazem, isso aí já deu uma estranheza. Para mandar embora tem que ter a convicção que depois também não vai mandar, porque ganha dentro de casa e depois perde novamente fora de casa, aí depois manda embora, aí a vaca já, quer dizer, a pontuação já está bem mais lá embaixo. Treinador de futebol é igual a aprovação de presidente, Nilton. Se não tiver aprovação das ruas, cai mesmo. O Lacerda hoje ele tá igual o Jair, quando a torcida do Goiás queria. Engraçado, o Jair tá desse jeito, os jogadores do Goiás só chutavam lá na Polícia Federal. E você demitiria o Lacerda? O quê? Não, eu daria oportunidade. Pra mim tá normal, vai reagir. Mantém o treinador. Então, o que te faz? Ontem você queria mandar o cara embora, ele foi lá e perdeu. O problema do Lacerda. Começando a esquentar. Aí depois depois o doido sou eu, o maluco sou eu. Você queria mandar o cara embora depois do jogo contra o Coritiba. De lá pra cá não melhorou nada jogando fora de casa diante da sua teoria. Contra o Cruzeiro também. Se fosse o Hugo Jorge, eu manteria, e ele vai ser mantido, assim, pra ser o técnico em Goiânia e contrataria um outro pra comandar o Vila fora de Goiânia. Pronto. Fora de Goiânia, ainda bem que todo mundo agora acordou que eu era uma voz no deserto, sozinho, falando, gente, o Vila não me agrada jogando. Mas como o Vila estava na primeira colocação, no segundo, e eu não tô falando só de jogo. O Nilton era doido. Agora o povo abriu os olhos. E eu não tô falando de jogo fora de Goiânia, não. Não, mas estou falando de aqui dentro, no último jogo ele perdeu também. Eu tô falando aqui, eu tô trazendo números. Não, acaso não. Eu tô trazendo dados. Foi um acaso. O Vila chutou nos 2 jogos 36 vezes, só 7 vezes dentro do gol. Contra o Novo Horizontino, só 7 chutes dentro do gol. É pouquíssimo. O Vila tem 3 jogos que não marca gol. Não tem esse negócio do Lacerda. Eu nunca tive esse negócio, vou demitir um treinador porque ele não ganha fora. Ele tá ganhando em casa, pronto. Agora, tô falando do Lacerda, é o desempenho. É você olhar e analisar o grupo de jogadores. Tá tendo alguma coisa entre o grupo e ele. Alguma coisa não tá batendo, é só isso. Agora, se eles acham que tá tudo bem, que tá tudo certo, isso é uma análise minha, comentarista. Se eles acham que tá tudo certo, que acreditam que o Lacerda, que os jogadores, eles estão vivendo uma lua de mel,
Quem sou eu para pensar ao contrário? Sabe por que eu não mando o treinador embora? Porque quem vai contratar? Vai contratar o quê? O ano passado começou a mandar o treinador embora, foi trazendo treinador, trouxe aquele Thiago lá, o zagueiro lá, pelo amor de Deus, deixa o cara que já conhece o elenco, a crise ela vai passar. Tem muita gente do Vila aí que é o Luizinho Lopes, que foi demitido lá do Paysandu. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Agora vai por mim. Aí o que faz um comentarista como você, renomado, um ex-jogador, né? Na segunda rodada pedir a cabeça do treinador, sendo que nesse meio termo ele foi líder do campeonato, agora despenca para a 9ª colocação. 3 jogos, 3 derrotas seguidas e agora ele quer permanecer? O que... Cara, era pra ter feito lá atrás. Cara, eu vou falar de novo aí, ó. Vai de graça. Vou falar de novo. Era pra ter feito lá atrás, que era começo de campeonato. E agora você quer permanecer do cara. Eu me sinto com a honra lavada. Não, momento algum, eu sempre mostrei que o Vila não vinha jogando porcaria nenhuma fora de Goiânia. Eu fui contestado nessa mesa. Tava falando mesmo. Então, assim, hoje foi contestado pela demissão do treinador. E ontem o senhor falou aqui nesse microfone. O senhor foi contestado. Vou aderir ao mão na mesa. Nilton tinha razão. Não. Nilton tinha. Você falou ontem no apito final. Eu falei com você no corredor, só pra ser. Você falou, não, você falou no ar. No corredor. Você falou no ar. Olha aqui, ó. Deixa eu falar um negócio pra você aqui, ó. Eu tinha razão e tanto que o senhor tá pedindo a demissão do técnico do Vila, Joãozão. O senhor comentou ontem comigo que o senhor tá pedindo a cabeça. Significa o seguinte, que o senhor tem que concordar com mão na mesa. Porque eu venho falando há tempos que o Vila não tá jogando nada fora de Goiânia. O Vila é um Deus nos acuda, não marca, não ataca, não faz porcaria nenhuma. Então, seguinte, chefe, você falou, Nilton tem razão, vou ter que ir com o Nilton nessa. E a resposta é que o senhor hoje tá pedindo a cabeça, só pediu ontem do técnico Rafael Lacerda. Só para colocar aqui para Vossa Senhoria, que eu sou um crítico do Vila Nova fora de casa, tanto que eu falei contra o Atlético. O senhor falou que o Vila Nova, eu coloquei os motivos, eu não acredito que o Vila vença o jogo, porque tá com um ataque totalmente diferente. E ontem o senhor falou que acreditava no Vila. Você e a Ivana. Você e a Ivana falando assim, o Vila ganha. Eu falei. Eu achei que esse tempo de preparação ia valer de alguma coisa. Valeu só 15 minutos. Então, assim, eu coloquei naquele jogo contra... Olha, o Vila foi lá e ganhou, o senhor quase me matou aqui no outro dia. É isso que eu tô falando, que quando vocês queriam a demissão do treinador, eu era contra, porque o time era líder do campeonato. Não tem como você mandar o treinador embora, sendo líder do campeonato. Espera só um minutinho. Só porque joga mal fora. Cara, ele era líder do campeonato, você não tem argumento pra mandar o cara embora. Aí eu queria saber como que vocês mudam. Queriam que o cara fosse embora líder do campeonato, ele não serve. Agora que ele é nono colocado, não era sem líder, marcar nenhum gol. Não era líder, não. Quando ele perdeu pro Curitiba, ele não era líder. Gente, foi a primeira rodada. Bem claro. Foi na primeira rodada que perdeu pro Curitiba. Não, mas eu não pedi demissão dele contra o Curitiba. Aliás, o senhor Joãozão falou assim, esse negão é doido da cabeça. O Vila perdeu para um time que é candidato ao rebaixamento, ao acesso. E o Nilton vem criticar o desempenho do Vila Nova. Depois teve o Cruzeiro, que o Vila não jogou porcaria nenhuma lá. Aí o Joãozão, assim, o Nilton tá brincando. Você tá de brincadeira, ué. Ô, João, você acorda perde uma. Mas não, mas você a história, não dá o braço a torcer. Mas a história tá a meu favor. João, tá 10-1, não é questão de goleada. Não é questão de perder ou ganhar. A história tá a meu favor. Pô, o Vila perdeu pro Curitiba, vocês queriam demissão do treinador, e eu disse que o Vila perdeu para um time que é candidato seríssimo ao acesso. Se alguém... E o Curitiba tá onde? O Curitiba tá no G4. Aí vamos lá, vocês se iludiram o torcedor do Vila falando que o Vila era melhor que o Cruzeiro. Vocês falaram aqui. Assumam o que vocês falam. E vocês queriam a demissão do Lacerda quando o Lacerda era líder do campeonato. Vocês queriam, porque o Lacerda não ganhou fora. Agora, o Lacerda tem 3 jogos sem derrotas. 3 jogos sem vitórias. 3 jogos que não marcam um gol. 11 jogos, 5 derrotas, né, do Lacerda. E vocês querem a manutenção do Lacerda? Eu tô ficando doido. Sinceramente, vocês estão me deixando maluco. Eu nunca pedi demissão. O Lacerda já é um treinador que tá ambientado. O Vila não tem dinheiro pra trazer outro melhor, não. Só assim, ó. Só pra você ver.
O presidente já foi a público e falou, ó, nós estamos com a folha já no máximo. Fica com o Lacerda, então nós tá vamos tudo mandar certo. um treinador embora, vai trazer quem? É bobagem. Vai trazer o Thiago, aquele outro Thiago lá, o zagueiro? É bobagem essa discussão, fica aí com o Lacerda. Eu dei minha opinião. Ele será demitido, é questão de tempo. Eita, a informação aí do Joãozão. Quer acompanhar a segunda parte? Olha o que vai rolar. Joãozão, essa não. Se tiver aí, eu paro de fazer a rádio. Você tá mentindo nisso. Não. Se alguém, Não foi, não? João tá voltando com a verdade. Você acha que nós pedimos? Ok, Vamos. Precisou de 11 jogos pra você chegar à conclusão que eu e o Wesley lá atrás Estávamos estávamos certos. Perde uma, João. Dividir em duas partes, porque o debate foi quente. Saiu faísca, como você pôde perceber, e a segunda parte tá mais quente ainda. Então é só apertar na janelinha aqui e continuar acompanhando a gente. Se inscreva aqui no canal, siga a gente no TikTok e Instagram.